Eu queria louvar a Deus por estar com você, amigo da internet, que nos acompanha do lugar onde você está. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a mensagem do Senhor Jesus, que a mensagem venha do céu direto ao nosso coração. Eu quero que a mensagem chegue no seu coração nessa manhã, porque ela já está no meu. Quando eu estava ontem orando, pedindo a Deus que me iluminasse, você sabe que eu preparo o sermão durante a semana toda, mas na sexta-feira eu organizo ele. E ontem, ao organizá-lo, eu estava orando para que o Espírito Santo pudesse me usar, irmãos, de maneira poderosa, para que a palavra chegue ao coração da nossa querida igreja. E eu hoje quero falar sobre salvação dos perdidos, e hoje eu quero falar também sobre a missão da igreja. Esses dois temas. E por isso convido você a abrir a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 19, no versículo 10. Você já conhece essa história. Aqui está a história de Zaqueu, né? Uma história bastante pregada, bastante conhecida de todos nós. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Jesus entrou na sua casa, e ali na sua casa, na casa de Zaqueu, houve salvação, porque Zaqueu aceitou Jesus, e Zaqueu também decidiu viver para Cristo de maneira prática. Porque aceitar Jesus não é apenas um assentimento intelectual, é uma prática, é uma vivência. E agora Zaqueu, salvo, ele ouve de Jesus palavras que ecoam aos nossos dias, que trazem a nós hoje, irmãos, uma mensagem do céu. As palavras de Jesus estão no versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu lembro de uma vez que eu estava na praia, já faz anos. E lá na praia eu levei meus 2 filhos. Eu tinha um dos filhos ali, eu acredito que com uns 8 anos de idade, 7, 8 anos, e o outro bem novinho, bebezinho. O bebezinho ficava no carro. Mas o outro, você sabe como é criança dessa idade na praia, né? Eles vão para a água e só saem de lá obrigados. Eu só via a cabecinha dele, porque o resto estava dentro da água o tempo todo. E a praia, muita gente naquela época, aglomeração de pessoas. E meu filho, de repente, eu e minha esposa, distraímos. E do nada, não sei se vocês já passaram por isso, mas do nada meu filho sumiu dos meus olhos. E eu comecei a olhar, tentando procurá-lo dentro da água. Eu olhava de um lado, olhava do outro lado, olhava no centro, e eu não via. Até que eu me levantei. E a minha esposa olhou e viu que havia algo estranho em mim. Ela disse: o que foi? Eu disse para ela: o Léo sumiu. E eu comecei a olhar, irmãos, de maneira assustada já, depois de 1 minuto. 2, que eu não avistava ele. Eu comecei a olhar de maneira assustada e caminhar de um lado para o outro na praia, tentando avistá-lo. E até que um momento o meu coração começou a ficar em desespero, porque eu não o achava. E alguns minutos já haviam se passado. E eu estava já, queridos, desesperado, tentando de alguma maneira encontrar meu filho. E coisas começam a vir na sua cabeça, porque quando nós perdemos assim um filho de vista na praia, você já começa a imaginar, deve ter se afogado. Você já começa a lembrar daquela matéria que você viu na TV de uma criança que se afogou. E você já começa a sentir um calor, um desespero, vontade de rasgar as vestes. E eu já comecei ali a ficar desesperado. E ali se passaram alguns minutos e eu correndo pela praia e já comecei a anunciar às pessoas e dizer as características. Olha, é um menino mais ou menos desse tamanho, com essas características. E depois de alguns minutos, quando eu o encontrei, vocês precisavam sentir o que eu senti naquele dia. Que alívio! Que sensação! Eu não sei se eu dava uns belos xingões nele ou um abraço, não sabia direito. Mas eu fui para o lado do abraço. E eu dei um abraço nele. Eu disse assim: tu nunca mais sai da minha vista.
porque eu quero você perto de mim. Esse é o mesmo sentimento de Deus pelos perdidos. Deus quer buscar aqueles que se perderam. A missão do Senhor Jesus é buscar e salvar o perdido. Sabe por quê? Porque Jesus quer criar uma situação onde nós nunca mais saiamos de perto dele. Jesus quer criar uma situação onde nós nunca mais precisemos deixar a casa do Pai, ou deixar de estarmos perto do Pai, como estamos hoje. A nossa condição hoje é de afastamento de Deus. A nossa condição hoje é de pecado, é de distanciamento de Deus. Mas o Senhor Jesus, e nós podemos dizer um amém aqui, o Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Amém? E é por isso, irmãos, que hoje nós temos chance de salvação. É por isso que hoje nós temos, irmãos, oportunidade de esperança, de ter esse sentimento de esperança, porque Cristo cumpriu sua missão. Deus deu o melhor que ele tinha para nos salvar. Ele enviou Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Você daria um filho por alguém? Deus enviou o melhor que ele tinha. Eu quero louvar o nome de Jesus por isso. Louvar o nome de Jesus, sabe por quê? Porque quando Jesus veio à terra, ele estava pensando em você que está aqui hoje. Em mim, em você que está na internet. Jesus estava pensando em cada um de nós ao vir nos buscar, ao vir nos salvar. E hoje, queridos, nós somos fruto dessa salvação. Mas, afinal de contas, quem é o perdido? Quem é esse perdido aqui que Jesus veio buscar? Qual é a condição de uma pessoa que está perdida? O que a torna perdida? O que faz ela receber esse status de perdida? Essa é uma pergunta interessante. O que faz uma pessoa estar perdida ou estar salva? Eu quero discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Vamos abrir agora num outro texto, a parábola da ovelha perdida, Lucas 15. 2 páginas atrás aí, 2 ou 3. Você tem as 3 parábolas, contadas por Jesus. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Esse capítulo do Evangelho é chamado, queridos, de o Evangelho dentro do Evangelho. Assim ele é conhecido. Também ele é conhecido como o capítulo dos perdidos, porque tem a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos, que os dois estavam. A diferença é que um estava mais perto do pai e outro não. Mas aqui você tem, num primeiro momento, a parábola da ovelha perdida. Lucas 15, verso 3. Diz assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu de um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe, queridos, eu acho que vocês já ouviram muitos sermões sobre a ovelha perdida. Sim ou não? Muitos, né? E esses sermões, eles falam das fragilidades da ovelha. De tal maneira que eu acho que os crentes são as pessoas que mais conhecem ovelhas. Porque nós ouvimos muitos sermões sobre isso. Todos falam das fragilidades da ovelha. Todos falam que a ovelha é um bichinho tolo, é um bichinho que não sabe se cuidar, é um bichinho que ele vai se afastando do pastor, é um bichinho que é frágil, é um bichinho que é uma presa fácil. As pessoas falam das ovelhas, a fragilidade da ovelha. Mas sabe, queridos, há um momento em que a ovelha é forte. Sabe quando a ovelha é forte? A ovelha é forte quando ela está perto do pastor, porque ela tem um pastor que a protege. A ovelha é forte quando ela está no aprisco. A ovelha é forte quando ela está sob o olhar do pastor, sob os cuidados do pastor. A condição de perdida daquela ovelha era porque ela estava num lugar onde ela não deveria estar.
A condição de perdida desta ovelha é porque ela estava distante do pastor. Talvez o fato de que ela quisesse ter ido aproveitar as planícies, mas ela esqueceu que perto das planícies há um penhasco. E agora essa ovelha estava próxima ao penhasco, desfrutando da planície, mas próxima ao penhasco e longe do seu pastor. E sabe, queridos, estarmos longe do pastor é o que nos torna fracos. É o que nos torna vulneráveis. E nesse caso aqui eu não estou me referindo ao pastor humano. Neste caso aqui eu estou me colocando todos nós em condições de ovelhas diante de Jesus Cristo. Os queridos, olhem para mim aqui. O segredo desta vida é não se afastar de Jesus. É o único segredo para todas as coisas. Para a família, para a vida financeira, para o trabalho. O segredo dessa vida para que você seja forte, para que você seja uma pessoa de sucesso, entre aspas, não esse sucesso aí, mas um verdadeiro sucesso em todas as áreas da sua vida, é você não se afastar de Jesus Cristo. Porque quando nos afastamos dele, quando nos afastamos do seu aprisco, dos seus olhares, nós nos tornamos vulneráveis. As presas. E essa ovelha estava perdida, sabe por quê? O que torna uma ovelha perdida, o que torna uma pessoa perdida, é quando ela está longe de Jesus. E é por isso que Jesus veio buscar e salvar as ovelhas, nós que havíamos nos perdido. Que lindo isso, né? Mas sabe, todo mundo fala da ovelha nessa parábola, mas ninguém fala do pastor. Todo mundo fala do risco que a ovelha corria ao estar próximo a um penhasco. Mas ninguém fala do risco que o pastor correu para ter que salvá-la. Ninguém fala do deserto que ele teve que enfrentar para encontrar essa ovelha. Ninguém fala de todo o calor, de toda a aridez do deserto, de toda a situação de perigos de animais ferozes que esse pastor teve que enfrentar para encontrar a que se havia perdido. Sabe, queridos, essa parábola, ela não se aplica só ao perdido, mas ao pastor. A parábola da ovelha perdida, ela fala da obra da redenção feita por Jesus. Ele aqui é o ator principal, não é a ovelha. O ator principal dessa parábola é o Senhor Jesus Cristo, que veio do céu da eternidade e se tornou um ser humano, não em carne pecaminosa, mas como Adão, para nos salvar. Todos falam do risco da ovelha, mas esquecem de falar do risco do pastor. Eu quero mostrar para vocês alguns textos inspirados para falar desse assunto. O primeiro texto queria que o Thales me ajudasse lá. É um daqueles textos, tá aqui. Que bênção, hein? Agora vocês conseguem ver, né? Que legal. Ovelha alguma teria encontrado o aprisco, se não houvesse o pastor empreendido penosa busca pelo deserto. Você consegue entender aqui que foi o pastor o verdadeiro ator principal dessa parábola? Foi o pastor que foi em busca da ovelha? Essa ovelha aqui, queridos, o que mais ela precisava era de um pastor que a buscasse. E esse pastor, ele enfrentou a austeridade do deserto e ele buscou a ovelha. E segundo o relato da parábola, ele voltou com júbilo, com ela nos braços. E às vezes nós estamos tão perdidos que não conseguimos carregar a nós mesmos, né? Precisamos que o pastor nos carregue. E esse pastor enfrentou tudo e foi até lá, porque o que essa ovelha mais precisava naquele momento não era pasto, não era graminha verde, não, o que ela mais precisava era de um pastor. Agora, o pastor correu riscos. O pastor, eu quero colocar um segundo texto na tela aí, por favor, me ajuda. Olha só.
Testemunhos Seletos, página 407, Ellen White. Cristo não foi a mundos não caídos, mas a este mundo arruinado pela maldição. Deixa esse texto um pouquinho na tela, deixa ele um pouquinho. Você iria a um lugar onde há maldição? Eu vou falar uma coisa aqui que não existe, quase mitológica. Mas se você soubesse, olha, lá tem uma casa amaldiçoada. E lá dentro dessa casa tem uma ovelha que você precisa salvar. Mas se você entrar lá, você corre o risco de ser amaldiçoado também. Você iria lá? O Senhor Jesus Cristo, queridos, ele deixou o céu, ele se esvaziou, ele se fez homem. Não ficou o texto, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. O Senhor Jesus Cristo, ele se fez homem e ele veio a um mundo arruinado pela maldição. Jesus ele poderia ter ido a qualquer dos mundos que ele tem pelo universo, mas ele escolheu vir num lugar onde havia uma maldição. E para vir a este mundo, Jesus correu um sério risco. E não era qualquer risco. Veja o risco que Jesus correu. Coloca a próxima tela. Essa citação eu tirei da revista Sinais dos Tempos, no ano de 1898. Olha o risco que Jesus correu. Presta atenção. Pudesse Satanás ter levado Cristo ao pecado, a ira divina cairia sobre Cristo como caiu Adão, ou a Adão. Cristo e a igreja teriam ficado sem esperança. Você está percebendo o risco que Jesus correu ao vir nesse mundo para nos salvar? Você está percebendo o risco que o pastor correu? Jesus corria o risco de pecar em corpo humano. Ele não tinha tendência para o pecado, mas ele tinha sim a possibilidade de ser tentado pelo diabo. E o foi. E caso Cristo tivesse pecado, o mesmo castigo que aconteceu com Adão aconteceria também com ele. Você percebe o desejo de Jesus de ter você por perto? O desejo de Jesus de lhe salvar? O amor que Jesus tem por você ao ponto de arriscar a sua própria divindade para vir nesse mundo e morrer por nós? Isso é algo extremamente extraordinário e profundo da palavra de Deus. Nós estamos falando de Deus, um Deus que se fez homem, que veio para nos salvar e que correu um risco enorme. E agora um último texto na tela. Olha o que diz aí. Se houvesse uma alma perdida, Cristo teria morrido. Sabe qual é a boa notícia? Se fosse só você perdido, agora eu estou falando individualmente, Jesus teria corrido o mesmo risco. Jesus teria vindo morrer na cruz do Calvário só pelo Kleber, só pelo José, só pelo André, só pela Ana. Jesus teria vindo morrer só pelo outro André. Jesus teria vindo e feito tudo o que fez, sido pregado na cruz do Calvário, derramado o seu sangue, por uma única pessoa que houvesse se perdido. Tem alguém maior que Jesus, irmãos? Tem mais amor que Jesus? Tem alguém que mereça sua devoção mais do que Ele? Ele teria vindo do céu só por você. E isso mostra como nós somos especiais. Ele correria o risco, mesmo que fosse só uma pessoa. Eu quero mostrar uma foto para você. Põe a outra tela. Já viram essa história aí? Deixa eu contar para você essa história. Essa história é de uma ovelhinha, mas você está vendo que ela está num grupinho estranho ali, né? Ela está no meio dos cachorros. Sabe por quê? Olha só. Em uma fazenda no Reino Unido, uma ovelha abandonou o seu rebanho para se juntar a uma matilha. E ao invés de ser pastoreado, optou por ser da turma daqueles que pastoreiam seus semelhantes. Shopsy, uma ovelhinha de 11 meses de idade, mora
nessa fazenda desde os seus 14 dias de vida. Se vocês pesquisarem mais essa história, vocês vão ver que essa ovelhinha aí começou a liderar os cachorros. É ela que toma a frente. Ela mudou de status. Antes ela era uma ovelha com identidade de gênero, né? Antes ela era uma ovelha. Agora ela resolveu viver com os cães. Ela deixou de ser a que pastoreava, a que era pastoreada, e se tornou aquela que pastoreia. Você sabia que Jesus espera que um dia nós deixemos de sermos ovelhas? A ovelha sempre é aquela que está perdida. Mas há um momento que Jesus espera que nós deixemos de sermos ovelhas para nos tornarmos pastores. Não pastor no sentido do pastor da igreja, mas pastores, porque agora então nós vamos em busca dos perdidos. E isso é bíblico, eu não estou inventando. Isso está em João. Vou ler aqui com vocês. João 21, o Evangelho de João. O Evangelho de João, queridos, no capítulo 21, 20 e 21, olha o que diz aqui. Presta muita atenção. Diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Primeiro Jesus salvou as ovelhas perdidas. Agora Jesus disse assim: eu vou enviar vocês. Eu vou enviar vocês agora não mais como ovelhas, mas como pastoras. E sabe, queridos, eu não sou melhor do que Jesus. Outro dia alguém me ligou e disse assim: pastor, fica em casa um pouco. Estou vendo aí o senhor por aí, o pessoal chama de senhor, nem precisa, né? Sou tão jovem. Mas aí a pessoa me disse assim: estou vendo o senhor correndo por tudo aí, pastor. Fica em casa. Fica mais em casa. E eu comecei a pensar nisso. Obviamente, irmãos, que nós temos que nos cuidar. É isso que Deus espera, que nós façamos a nossa parte. Mas eu não posso ficar em casa. Eu tenho que ficar um pouco mais em casa, mas eu não posso me dar o luxo de não vir pregar. Sabe por quê? Porque Jesus arriscou a vida dele para me salvar. Como é que eu não vou correr um risco? Eu não sou melhor que Jesus. E Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Ele garante, queridos, que Ele estará próximo de nós, se nós fizermos a vontade dEle. Então Jesus nos chama agora não mais para sermos ovelhas, mas para agirmos como pastores. Como aqueles que salvam, como aqueles que vão em busca dos perdidos, como aqueles que se arriscam com responsabilidade pela salvação de outras pessoas. Deixar de ser ovelha, mudar de papel. Pedro tinha amaldiçoado Jesus. Na hora que Jesus mais precisava dele, de um ombro amigo, na hora que ele estava no momento mais derradeiro, mais difícil, Pedro o amaldiçoou. Jesus morreu, ressuscitou, e agora Jesus se encontra com Pedro. E Jesus diz assim: Pedro, amas-me? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz assim para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? Pedro, deixa de ser ovelha, vira pastor. Muda o status, Pedro. Deixa de ser ovelha perdida e vem agora fazer a missão para a qual eu te escolhi. Deus nos chama, irmãos, para deixarmos de sermos ovelhas e sairmos em busca dos perdidos. E 3 vezes Jesus disse isso a Pedro: Pedro, amas-me? Apacenta os meus cordeirinhos. Quem é que você precisa salvar? Quem é que você tem o desejo de ver no céu? Se eu conheço o Espírito Santo, é provável que ele esteja colocando alguém na sua mente.
Alguém que você deseja ver no céu, mas que essa pessoa está afastada do rebanho, está afastada do pastor. Pois então Deus hoje está te convidando a ir buscar essa pessoa antes que seja tarde demais e a porta da graça se feche. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E ele se arriscou por isso. Eu não sou melhor que Jesus. Eu também tenho que me arriscar. E sabe, irmãos, eu tenho visto a nossa igreja aqui, desculpa a expressão, bem coloquial assim, mas a nossa igreja tem dado um show. Eu tenho visto os irmãos se arriscando com responsabilidade, fazendo sua parte. Mas eu tenho visto, irmãos, cada coisa linda das nossas ovelhas que estão se tornando pastores. Eu tenho visto irmãos que vão lá no centro de Porto Alegre, se misturam com todos os moradores de rua, e são ovelhinhas bem jovens. E lá distribuem sanduíches e alimentos para aquelas pessoas. Ovelhas indo se arriscar em nome da salvação. Eu tenho visto, irmãos, eu não posso ser injusto com ninguém, mas eu tenho visto professores de escola sabatina se esmerando para ir buscar dízimos, ofertas, levar folhetos, livros na casa dos seus alunos. Estão se arriscando pela salvação das pessoas. Eu tenho visto, sabe o quê? Pessoas vindo passar a lição da escola sabatina. Pessoas aqui, irmãos, vindo na igreja pastorear. E isso tem acontecido porque sempre existem pessoas que assumem o risco pela salvação de outras. Mas tem duas histórias específicas que eu quero contar aqui. Eu não pedi autorização para essas pessoas, podem ser que no final elas me processem. Mas eu não tenho dinheiro mesmo, não vai levar nada. Então, eu quero contar duas histórias aqui. A primeira é de um irmão da nossa igreja. Esse irmão, digamos que ele já está acima daquela idade de 50 anos, vamos dizer assim. Já está um pouquinho a mais. E esse irmão da igreja um dia me ligou e disse assim: pastor, eu tenho um batismo para fazer. E eu quero ir com o senhor lá visitar. Eu disse: mas tem certeza, irmão? Tenho certeza, pastor, vamos lá. E nós fomos. E chegamos lá, ele já deu o estudo para essa pessoa, já está tudo pronto. E eu vi que este irmão foi junto comigo lá. Ele poderia ter dito: pastor, vai lá, eu sou um pouco mais de idade aqui, o senhor vai lá. Mas ele foi junto. E eu queria louvar a Deus porque ele assumiu o risco para salvar alguém. Eu queria convidar o irmão Romildo aqui para vir junto comigo aqui. Vem aqui, irmão Romildo. Vem a Romilda, porque Romildo sem Romilda não combina. Vem junto, irmão Romildo. Não tem, é uma só pessoa, né? O irmão Romildo, queridos, me disse assim: pastor, vamos lá, pastor. Sabe qual é a boa notícia, irmãos? Hoje o filho deles assistindo, posso contar? O filho deles assistindo nossa programação aqui pela internet. Está assistindo? Como é o nome? Ismael, está nos vendo aí, Ismael? Tudo bem contigo, Ismael? É pela internet, ele não está aqui. Ismael, eu vou contar para a igreja agora que é a tua decisão, Ismael. O Ismael, irmãos, decidiu entregar a vida a Cristo e ser batizado aqui na nossa igreja. Hoje ele tomou a decisão, agora há pouco. Mas o irmão Romildo fez comigo aquela visita, né, irmão Romildo? E sabe o que vai acontecer, irmãos, fruto daquela visita? Hoje aqui nós batizaremos o Luiz. O aluno do irmão Romildo que ele se arriscou para salvar. Hoje vai ser batizado, amém? Vou contar mais uma história. No sábado passado, uma das irmãs da nossa igreja, ela estava saindo para ajudar uma outra igreja que nem é a nossa, mas ela ajuda lá também. Queria ajudar naquele sábado. E quando ela estava saindo, o carro dela pegou fogo, do nada. Estava saindo de casa, saiu da garagem, o carro incendiou em chamas. E no sábado passado, nós tínhamos aqui uma comissão da igreja. E eu pensei assim: ela não vem.
E quando eu menos percebi, estava a Cris sentando lá no último banco. Cadê a Cris? Está aqui. Eu nem avisei, Cris, que eu ia contar. Mas está aí, a Cris, o irmão Ivan e a família. E sabe qual é a boa notícia? É que ela salvou a ovelhinha dela, ela e o irmão Ivan. Porque hoje é o batismo do Nicolas. Venham à frente. Família. Se vocês quiserem. Aqui está esse jovem. Tudo bem, cara? Assim, ó. Isso. Cris, foi uma experiência, né? Irmã Ivan. Mas Deus guardou vocês. Vão-se os anéis, ficam os dedos, né? Deus guardou eles, o carro se foi. Mas hoje, irmãos, nós poderíamos estar chorando por eles aqui. Mas estamos sorrindo. Porque Deus tem cuidado das suas ovelhas. E essas aqui não são ovelhas, são pastores. Já se tornaram, mudaram o status. E hoje nós teremos o batismo desse grande rapaz. A Duda eu cheguei atrasado, não consegui batizar ela, né? Mas terei a honra de batizar esse jovem. Que Deus abençoe muito você, gente. Já podem ir ali preparando ele. Tá bom? Queridos, vocês amam Jesus? Pastoreiem as minhas ovelhas. É isso que disse Jesus Cristo. Amas-me? Apacenta meus cordeirinhos. E eu queria desafiar nós aqui, irmãos, essa igreja, a sermos uma igreja de pastores. Mudar esse status, arriscar-se pelos perdidos e contar com a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos ter um louvor, a Ana vai cantar. Ela pode vir já. Enquanto ela canta, eu vou me preparar para o batismo. Eu queria que você deixasse o Espírito falar com você nesse momento. Tivesse com o seu coração assim bem aberto para Ele. Enquanto as melodias são aqui cantadas, que Deus realmente toque seu coração e encha você de esperança, de paz, de consolo. Como pode um pintor ser refém de sua própria obra? Ou quem sabe o escritor, prisioneiro em sua história? Quanto tempo eu expedi sem te buscar? Quanto tempo esperar pra me encontrar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Sem início ou fim, seu amor está além do tempo. Limitado se fez, vê a minha angústia e o meu olhar espera. Uma vida é o tempo pra te esperar.
quanto tempo esperar pra me encontrar. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Amém. Quantos estão felizes de ver esse jovem aqui? Eu estou muito. E é um aventureiro, amém? Louvado seja Deus, né? Tá feliz? Sim. O que você tem a dizer a quem ainda não foi batizado? Sei. Como é que é? Você quer que a pessoa que não foi batizada ainda seja batizada um dia? Sim. Pronto, tá feito o apelo. Me diz uma coisa aqui. Você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Sim. Muito bem. E você pretende seguir a Bíblia conforme a igreja ensina? Sim. E vai obedecer ao pai e à mãe? Sim. E tirar nota boa? Ah, apertou demais, né, pastor? Apertou demais. Bom, é teu desejo ser batizado hoje e fazer parte da Igreja Adventista do Iguatemi e também da Igreja Mundial, a Igreja Adventista no mundo inteiro? É o meu sonho. Amém. Eu vou orar aqui, irmãos, em seguida faço o batismo dele. Se a família quiser chegar aqui, fica à vontade. Família, convidados que tiverem aí. A irmã Lúcia foi quem deu o estudo. Não, irmã Lúcia, que Deus abençoe. Irmã Lúcia, papai ali também ajudou. Alguns mais chegados aqui. Querido Nicolas, neste momento eu quero louvar o nome de Jesus pela tua decisão. E como ministro do Evangelho, para o perdão dos teus pecados, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero chamar aqui meu amigo Luiz. Sabe que o Luiz já estava há algum tempo frequentando a classe do irmão Romildo e estudando a Bíblia, não é, Luiz? Mas ainda faltava algum detalhe para ele poder ser batizado e seguir Jesus. Faltava alguma coisa referente a sábado, a emprego. E olha, Deus abençoou de tal maneira, ele estava me contando. Inclusive ele já é uma pessoa fiel a Deus. Deus abençoou de uma maneira grandiosa que hoje o Luiz vai poder realmente ter a nova vida que Jesus pede e guardar o sábado
conforme o mandamento nos pede. Amém? Louvado seja Deus. Está aqui a Kátia, que é a esposa dele. Pode chegar mais perto aqui, Kátia. Kátia já é membro da nossa igreja. Família, vem, seus amigos, cheguem perto aqui. Irmão Romilda, irmão Jorge, irmã Tânia. Amém. Deus seja louvado. Quem mais tiver, pode se aproximar. E aqui nós vamos então fazer o batismo do nosso irmão Luiz. Irmão Luiz, o senhor aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim, eu aceito. O senhor deseja seguir os princípios bíblicos conforme ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim, eu aceito. E é seu desejo ser batizado para o perdão dos pecados? Bastante. Amém? Querido Luiz, nós estamos aqui hoje gratos aos céus pela tua decisão, porque Jesus Cristo te encontrou, foi te buscar como ovelha que estava longe do aprisco. E hoje tu estás aqui, uma ovelha nos braços de Cristo, pronta para se tornar agora então um pastor e salvar outras pessoas. E para o perdão dos teus pecados e a nova vida em Cristo eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos encerrar nosso culto dessa manhã. Queremos louvar a Deus por tudo que aconteceu aqui hoje. Mas eu quero fazer um apelo a quem ainda não deu esse passo, que é o passo do batismo. Que você possa então tomar esta decisão e ser o próximo ou a próxima a ser batizado aqui nas águas, aqui dentro da igreja do Iguatemi. Que Deus abençoe muito. Tem alguém que quer vir à frente? Eu quero convidar, e olha que especial, o Guti, que bênção. Poxa, Guti, você alegrou meu coração. Você vai ser o próximo. Chega perto aqui. Vem a Deise também, olha só. Ah, não pode, tem que ser assim, né? Então depois o pastor faz. Quase que eu já... Que bênção, Alexandre, amém, né? Tá feliz, né? Tô vendo. Mais um amigo que quer ser batizado em breve. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe muito. A irmã Lúcia depois pega o nome dele ali e contatos. Mais alguém que gostaria de vir à frente para ser um próximo batismo, estar aqui? Venha à frente se você sentir no coração que deve. Se Jesus te chamar agora, aceite o chamado e venha até aqui. Mais alguém que gostaria de receber essa oração? Deus seja louvado, viu? Amém. Vai ser um momento muito lindo para o Gustavo. Como é o nome do amigo? O Cristiano também. Vai ser um momento lindo, viu, Cristiano? Deus é quem chamou vocês aqui. Mais alguém gostaria de vir? Vamos orar, irmãos, e falar com o nosso Deus. Vamos ficar em pé. Querido Deus e Pai que habita nos céus, eu quero te louvar, Senhor, por esta manhã, Pai, tão abençoada, como estávamos precisando disso, Senhor. E aqui, Pai, saímos diferentes do que quando chegamos, porque Tua palavra realmente ela fala muito forte ao nosso coração e à nossa vida, e ela está entregue em Tuas mãos. Eu quero te agradecer, Senhor, por 2 filhos Teus, um juvenil, um jovem que vieram à frente, e decidiram, Pai, serem os próximos a serem batizados. Decidiram, Pai, a entregarem o coração a Ti de maneira pública, simbólica, através do batismo. E nós estamos aqui com o coração imensamente grato, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor em favor dessas famílias. Obrigado porque o Teu toque chegou, Senhor, até eles, até nós. Se tem um amigo na internet, Pai, que ele possa mandar para o número que aparece na tela.
Ele possa mandar a frase que está ali, demonstrando o desejo de ser batizado, de receber estudo bíblico. E que esse desejo, Senhor, ele em breve se torne realidade. Nos despedimos agora em Tua paz, em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Último sábado.